Hatersada de todo o multiverso, e aí, como é que vocês estão? Beleza? Galerinha, a gente se juntou hoje aqui porque o Aquaman, o melhor super-herói da DC Comics, vamos deixar claro isso logo desde o início, fez 80 anos no ano de 2021, né? E pra falar dele, a gente trouxe o maior aquafan, aqualover que a gente conhece, Thiago Almeida, lá do Zoneando, o podcast do Zona E. Bem-vindo aí, Thiago. Obrigado por aceitar nosso convite aí. Gente, eu que agradeço. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o Aquaman. Não é todo super-herói que completa 80 anos, né? Estando Sim. aí ativo. Tem muito heróizinho meia boca aí no hype, que o pessoal bate palma e diz que é bacana e tal, mas que não tem essa estrada toda, entendeu? Então, enquanto a gente fala, eu vou matando a minha sede aqui nas lágrimas dos fãs do Namor. Todo mundo sabe que não vale porra nenhuma, né? Brincadeira, gente, brincadeira. Brincadeira, não, é lógico. A gente adora o namoro aqui. Bom, mas antes da gente começar aquela ideinha, já deixa o likezinho aí, se inscreve no canal, aciona o sininho pra notificação, tá? E faz o mesmo lá, que é um puta no canal, os react dele é embaçado. Muita gente conhece o Aquaman pelos memes, pelas piadas, obviamente que após o filme ali com o nosso querido Aquamomoa, né, o personagem deu uma explosão. Antes do filme do Aquaman, eu jamais entraria em uma loja assim de artigos escolares e ia achar isso aqui, cara. E é um personagem super conhecido, membro fundador da Liga da Justiça, membro fundador dessa porra. Tem que respeitar o cara. Peter o Baiacu, né? Se não fosse nenhum dos dois, meu filho, não existia essa merda de liga. O maior caguete dos 7 mares, o maior caguete, o maior X9 que tu falar do Aquaman. Ó, o bicho tá pegando, deu ruim. O Peter Baiacu sempre nos nossos corações. Lembrado sempre. E ele foi criado naquele período ali da Era de Ouro do pré-guerra. Nesse início, cara, Aquaman como é que eu posso dizer? Era muito assim, pueril as histórias dele, era enfrentando o povo gigante, entendeu? Era enfrentando pirata, depois submarino, depois com a guerra, né? Ele vai começar a enfrentar um monte de inimigo do eixo. E o Aquaman teve um monte de história naquela pegada, né? Atacando submarino japonês, navio japonês. Não era só o Aquaman, né? Todos os super-heróis costumavam enfrentar os vilões, eram nazistas, eram japoneses. O próprio Superman também desceu uma porrada em japonês aí durante uma fase. Essa fase do Aquaman, ela é meio zoada, assim, nada se leva muito a sério nisso. A gente só vai ver assim, o Aquaman tendo um pouco mais de estrutura nas histórias dele, quando ele entra ali na década de 50 e 60, que a gente chama do início da Era de Prata. Pô, a Era de Prata, meu irmão, é loucura, assim. E quando a DC começou a reformular seus principais personagens, né? Exato, na Era de Prata. Exato. E uma fase extremamente criativa, né? Os anos 50, anos 60, para os quadrinhos, ela foi muito boa. Tanto que tem coisa que tá até hoje em dia, né? Que os caras remontam desde aquela época. Aí que começou a surgir a parte mais da mitologia de Atlântida, porque a Era de Ouro não tinha porra nenhuma disso, Todos aqueles personagens que a gente vai ver depois, o Aqualad, a própria Mera, né, vão sendo inseridos dentro dessa Era de Prata. E aí depois a gente vai ter aquela segunda reformulação, né, que afeta todo o universo DC, e hoje eu tô pulando alguns bons anos, para não enrolar muito, que é Crise, né? Se a gente for falar de Crise nas Infinitas Terras, a partir dali a gente já vê um Aquaman um pouco mais estruturado, né, do que a gente vai ver hoje. Mas o bom mesmo do personagem que a gente pode citar é a partir dessa reformulação e os anos 80 ali para ele, que foi muito legal, que foi muito interessante, principalmente quando a gente tem Crônicas de Atlântida. Do Peter David, né? Incrível, cara. Isso. Muito bom. E O Tempo e a Maré. São dois quadrinhos que fundamentam o Aquaman, assim. A partir dessas duas edições e com a chegada do David, né, a gente tem essa construção da mitologia do Aquaman. Né? Eu sou uma das crias, né, um dos nascidos depois da morte do Superman, que começou a colecionar e tal. E os anos 90
como eu tava dizendo, ele foi uma maluquice, né? Batman assassino do Azrael soltando metralhadora de lâmina, Superman cabeludo, depois azul e vermelho, feito de eletricidade. Nossa, nem fala desse Superman de raio. Parallax, o Hal Jordan ficando Hal do Jordan, mal. Parallax, loucaço, matando todos os anéis. Arqueiro Verde morrendo, o ninja surgindo do nada. Os grandes personagens da DC na época eram Superboy e Robin, né? Puta, era a melhor coisa dos anos 90, cara. Superboy de jaquetinha não é um personagem, é um patrimônio cultural da humanidade. Superboy com o óculos vermelho, puta, que maravilha. Superboy havaiano usando o óculos de visão de raio-x pra ver a mina pelada na praia. Era esse nível de quadrinhos dos anos 90. Isso pra não falar de Marvel, né? Que também foi uma loucura do cacete. E aí foi bom você falar sobre a revista do Superboy, porque foi nela que a partir dos anos 90 o Aquaman passou a ser publicado. Tanto o Aquaman como o Esquadrão Suicida passaram a ter as suas histórias saindo ali na revista do Superboy. E foi nessa fase que aconteceu a famosa, né, a fase lá do Aquaman da mão de gancho, do Peter David, que foi quando o Aquaman despirocou legal e falou assim, quer saber? Eu sou o rei dessa porra. Eu sou o rei da porra toda, entendeu? Se você não gostou, gancho no seu rabo, ele fica putaço, fica pistola, né? Claro que eu pulei algumas fases aqui, pulei a questão do Aquaman com o uniforme azul, né? Depois a gente vai ter a fase do Aquaman com a mão de água, que é a mão mágica dele. Que essa é ruimzinha, hein? Nossa senhora. Depois tem aquele Aquaman pirata, né? Que é o Aquaman lindão, né? Do cabelo alisado e tal. As ondas estouram atrás dele. Nossa, e as mulheres deitadas nas pedras atrás dele. Se eu não me engano, é uma história dividida em duas partes. Dessa fase da mão de gancho, que ele sai no soco com um lobo, cara. Isso mesmo. O Aquaman sai no soco com um lobo, é uma história fantástica, assim. E o lobo fica tipo, porra, mas tu não era o cara que falava com os peixes, né? É isso mesmo, cara. E ele saiu na porrada com o Superboy mesmo também. Tem até a capona muito louca que o Superboy tá soltando o raio, ele saindo da onda, assim. Saiu na mão com o Kylo Renner também. Eu tive a oportunidade, né, de trocar uma ideia com o Jim Calafiore, que foi um dos desenhistas do Aquaman nessa fase. Aliás, mandou um beijo aqui pro querido Fiorito aí, que apresentou, fez a ponte aí com a gente aí e tal. E o que ele falou foi o seguinte: como o Aquaman na época era um personagem em baixa, tava nesse momento de revolução, eles tiveram total liberdade criativa para fazer tudo. Ele diz que o David, ele era um cara muito cabeça aberta. Né? E ele falou assim, eu não quero transformar o Aquaman num personagem sério, eu quero usar o potencial do Aquaman como ele é, né? E a gente vai ver isso depois só sendo assim, muito bem usado na fase do Ivan Reis nos Novos 52, e isso pulando toda aquela meota ali que foi aquele começo dos anos 2000, que, como eu falei, é uma fase que eu não gosto muito, né? Depois, os anos perdidos, né? Depois vem lá a Noite Mais Densa, que o Aquaman virando daquele zumbi. Tem aquela merda de Subdiego, tem um caralho todo aí no meio. Cara. Pois essa fase dos anos 80 e 90 eu acho legal você ler, acho legal você pegar, se alguém tiver interessado aí. E depois você pode pular diretamente para os Novos 52, que é aquele reboot que a DC faz no ano de 2011, né, aquele reboot ali que vai de 2011 a 2016. Eu vou ser bem sincero, e assim, não é de novo, porque eu sou partidário, não. Mas o Aquaman, opinião minha, tá, gente? O Aquaman foi uma das pouquíssimas coisas boas dos Novos 52. E a gente tem que lembrar que antes disso, né, o que faz a ponte de ligação entre essa fase do Aquaman ali daquela meiuca dos anos de 2010 para os Novos 52 é Flashpoint, né? Pontos de ignição, aquela série do Flash. O Flash vai fazer merda, né? Como sempre vai viajar no tempo para fazer merda. E ele cria uma realidade toda maluca, que é aquela realidade onde o Batman, na verdade, é o pai dele, o Thomas Wayne. Psicopata, o Aquaman meio nazista. Então, aí a gente tem o Aquaman fascistoide lá, do uniforme vermelho, né? O personagem em si, como construção, ele é maneiro. Né? Mas depois ele entra na parada meio fascista ali da Guerra de Atlântida, né? Lá com a Ilha das Amazonas. E aí, cara, essa fase dos Novos 52 eu acho que é muito bacana. Tem a saga lá do
Trono de Atlântida, que é que pra mim, Trono de Atlântida é a minha história preferida no 952, pô, muito legal. Muito bom, cara. Eu acho que os 952, em tudo ali, em tudo, assim, no Aquaman, falando assim, a história, a arte, a mitologia, o jeito que foi trabalhado os personagens, a interação dele com a Liga e com os outros, né? Que ele tem uma outra equipe, uma pré-liga só dele lá, né? Inclusive, os outros, eu acho que é o Ivan Reis picando ao extremo ali. Fantástico, né, velho? Maravilhoso a arte dele, a história é muito legal também. Muito do filme, ele pega dessa fase dos 952, a questão do Orm, né? O Orm voltando como grande rei. Inclusive, o Orm, no cinema, ele ficou um personagem melhor do que ele nunca foi nos quadrinhos, assim. Apesar de eu achar que algumas pessoas falam que... mas o Orm, ele tinha boas intenções, né? Ele só agiu errado porque o ser humano queria destruir o mar e tal. Porra nenhuma, tá? O Orm era um puta fascista, supremacista racial, tá? Assiste o filme de novo, você não entendeu, sua opinião não entendeu, não entendeu o filme do Aquaman. O Orm é um supremacista racial, tá? Ele é um puta fascistoide, ele tem um plano de conquista, de expansão de território, e para isso ele usa como disputa para conseguir apoio político em Atlântida, né, lá pro Conselho dos Sete Reinos apoiar essa maluquice dele. Ele usa como disputa o quê? O discurso ambiental. Parece com coisas que já foram usadas ao longo da história da humanidade? Parece. Mas nada é por acaso. Vamos botar política no quadrinho? Meu amigo, tudo é política, né? Pelo amor de Deus. A partir de 2016 a gente tem o Renascimento. O Renascimento, ele é uma parte tanto política, muito bacana pro Aquaman, tanto para você entender mais da mitologia dele também, porque ela começa a abordar, por exemplo, questões geográficas de Atlântida. Né? Você começa a ver que Atlântida não é só aquelas torres bonitas, né? Ali, tipo Asgard debaixo d'água e tal. Não, cara, você tem favela em Atlântida, você tem gueto em Atlântida, né? Você tem algumas ruínas ali, então, sabe, tem alguns lugares que são meio abandonados, assim. Você tem disputas raciais ainda que ocorrem dentro de Atlântida, né? Das criaturas que são meio mutantes e daquelas que são bonitinhas ali, como o próprio Aquaman e tal. Então é fantástico, assim. Depois vira um negócio meio Game of Thrones. Eu não vou dar spoiler aqui da história, que ela é um pouco recente. Começa a ocorrer um movimento político em Atlântida, onde você tem ali certos grupos radicais, olha só, que começam a dizer o seguinte: Atlântida é superior mesmo. A gente não tem que se envolver com o povinho da superfície, não. Eles querem acabar com a família tradicional Atlântida. A gente tem que ir contra essa galera e tal. E o Aquaman, ele é um traidor, né? O Aquaman, ele é um cara que está vendendo o nosso peixe. E aí você tem um movimento político para destituir o Aquaman do trono dele. E, cara, começa a envolver um monte de coisa, magia perdida, sabe? Conhecimento. Retorna alguns personagens, né, também, cara. Retorna um personagem. É muito bacana. Começa com uma parada política e aí vai dando uma volta, assim, termina num negócio tipo... sabe? Eu tinha parado com o Aquaman depois que o John saiu lá nos 952, mas eu voltei porque eu vi o seu Thiago falando tão apaixonadamente. A arte no começo é uma bosta, eu reconheço. Mas o roteiro do Dan Abnett, eu acho muito legal. É a série animada, né? King of Atlantis, não sei se você viu, Thiago. Vi. Porra, eu amei, cara. O pessoal destruiu com essa porcaria. Eu não sei de onde o pessoal tirou, cara. É uma série que ela é completamente cartunesca. Parece esses cartoons de internet mesmo. Ela é pra ser zoada dessa maneira. Então, deixando claro, porque às vezes o cara vai olhar, ele vai tomar um susto. O que é isso? É uma merda, né? Zoando o personagem de novo e tal, não sei. Ela é uma série que ela não se leva a sério e ela faz piada com o universo do Aquaman o tempo inteiro, cara. Pô, e é piada fantástica, cara. Você rola de rir, assim. O começo, ele é meio truncadinho mesmo, assim. Mas depois, cara, tu vai morrendo de rir, cara. Tu vai morrendo de rir. Você vai embora, cara. A gente deve até um pouco isso à fase lá do Ivan Reis, que foi quando eles decidiram brincar com essa zoeira do Aquaman. Né? De que ele sempre foi tratado como o cara que fala com peixes e tal. Né? Tem até aquela brincadeira que ele vai no restaurante, ele pede um peixe com fritas, né? E a galera fica, pô, você come peixe? Porra, eu vou comer o quê, né, cara? Então, uma vaca no meio do mar e tal. Então,
E hoje, eu vou, né, ser sincero aí com a nossa audiência, de um ano e pouco pra cá, eu tô um pouco desatualizado, mas eu sei que já, né, assim como muitos personagens aí, o Aquaman já tem uma espécie de substituto, né? Sim. A gente teve pro Superman também, o que deu um trelelê danado aí. Gente que nunca com o rabo de papel, né? Nossa senhora! Gente que nunca leu um quadrinho na vida, né? Virou especialista, né? Pois é, especialista. Mas é isso, meninos. Espero que eu tenha dado um resumão assim do Aquaman, sem ser muito chato e de maneira proposital eu pulei as partes ruins. Foi muito bem, ainda conseguiu me vender. Agora eu vou tentar ler de novo essa fase aí do Renascimento. Tiagão, muito obrigado por ter vindo aí. A gente tá ligado no corre aí que você teve, mas, pô, fica à vontade aí, o microfone é teu. Muito obrigado, faz seu jabá. Pô, gente, antes de tudo, eu quero agradecer muito o convite. Vocês foram super simpáticos aí, super solícitos e pacientes. Então, muito obrigado aí pelo convite. Além de tudo, é sempre um prazer, qualquer oportunidade para falar sobre o Aquaman, né? A gente não pode desperdiçar. Então, muito obrigado. Quem quiser ouvir mais nerdices aí, coisas sobre cultura pop, entretenimento no geral, nós temos lá o nosso site, né, o zonae.com.br, onde a gente produz ali conteúdo, enfim, né, sobre cinemas, quadrinhos, séries, games, enfim. Basicamente, esse finalzinho de ano, né, de 2021 e esse início de 2022, a gente está dando uma descansada. Mas tem o nosso canal aqui no YouTube, para quem quiser conferir. A gente está fazendo lives semanais agora, toda quinta-feira a gente está fazendo live. Então quem quiser ir lá participar, trocar ideia e tal, está sendo bacana, porque a gente nunca teve assim, muita cultura do YouTube mesmo, né? Nosso forte sempre foi mais a questão dos podcasts, né? E aí, para quem quiser também ouvir mais aí sobre o que a gente tem a dizer, semanalmente a gente está no Zoneando Podcast, onde eu sou o host. Né, falo lá toda semana de algum assunto aí envolvendo a cultura pop, nerd aí em geral. Vocês podem achar no Spotify, no Deezer, Google Podcast, enfim, né? Quem ouve podcast já sabe onde encontrar, é só jogar lá Zoneando Podcast que vocês nos encontram, ou entra lá no site que tem tudo. Tem link pro canal, tem link pro Instagram, enfim, pros podcasts, pra tudo. É isso, gente. Agradeço aí vocês mais uma vez o convite. Tamo junto, obrigado aí pela conversa profunda. E você aí que gostou, né, da ideia que a gente bateu, segue lá o pessoal, procura lá Zoneando, o Zonae é muito bom, cara. Os podcasts lá são bons, as matérias são muito legais também. Deixa esse likezinho aí nesse vídeo, se inscreve no canal, mete o sininho aí para toda vez que a gente trazer um convidado aí para falar um pouquinho com a gente, dar essa aula maravilhosa aí sobre personagem bom, não essas porcarias que o pessoal tá acostumado a curtir aí. E você vai achar alguém pra falar sobre namoro? Não acha, cara. Não acha, vai falar o quê? O namoro, ele tem asa no pé, ele fica nervosinho, ele cata a mulher do Reed Richards. Comedor de casada, né? Sundinha verde e tal. Liga pra namoro, filho. Então, beijos, abraços, paz. Tchau, valeu. Galerinha. Obrigado. Até a próxima.